Batalha hoje com os instrumentos estava grande. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, nós chegamos à mensagem 18, né? Já são 8h18, né? Vou dar... Como é que eu faço para chegar ao final? Nós vimos, e tem como tema, né? O Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. No capítulo 15 de João, nós vemos que Deus ele quer produzir, né, nós escutamos essa semana que Deus está produzindo, né, um organismo universal, na esfera da eternidade, né? Isso não é algo terreno, mas é algo celestial. Esse corpo que o Senhor ele está edificando, não é, nem pertence a esse mundo. Amém? Esse corpo que o Senhor está edificando, irmãos, ele pertence à esfera celestial. Por isso que nós precisamos exercitar o nosso espírito para nós tocarmos na realidade disso. João capítulo 15 mostra que esse corpo é a videira. E assim como o corpo tem os membros, a videira tem os ramos. Irmãos, nós somos os ramos dessa videira. Você veja que tudo que está relacionado ao Senhor está relacionado à vida. Não é a questão de conhecer, sabe, irmãos? Não é a questão de conhecer. Você precisa tocar nisso. A palavra de Deus, ela nos transmite vida. A palavra de Deus, ela tem como objetivo nos suprir de vida. É por isso que o tema geral, né, do livro de João está sempre relacionado à vida. Palavra, vida e edificação. Precisamos da palavra. A palavra, ela gera vida nos seus membros. E uma vez que nos enchemos de vida, irmãos, há edificação. A edificação, ela se dá por meio da vida de Deus, que é dispensada a nós, né, por estarmos conectados à videira que é Cristo. Nós, como ramos, precisamos, irmãos, estar conectado à videira. Aqui no versículo 1 diz, eu sou a videira verdadeira. O Senhor está falando dele mesmo, como a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Aleluia, porque nós temos alguém que está cultivando-nos, irmãos. Que está cuidando de nós, suprindo aquilo que nós precisamos. No versículo 4 diz, vós permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. A maneira que Deus usa, sabe, irmãos, para que nós possamos frutificar é estar nele, é levar-nos a permanecer nele. Senhor Jesus, e como é que o Senhor ele faz isso? O Senhor nos deu uma ferramenta excelente, irmãos, que é a imersão na palavra. A maneira de nós estarmos conectados ao Senhor, sabe, irmãos, usufruindo, sabe, dessa seiva de vida, é por meio da imersão. Assim Deus ele transmite a vida de Deus para nós. Irmãos, a imersão ela tem revolucionado a vida da igreja. Isso é um fato. E contra fato não há argumento. Não é assim que diz? Né? Contra fatos, irmãos, não há argumento. Então, um desses é a imersão. A imersão, ela tem nos levado, irmãos, a penetrar, sabe, a tirar-nos da superficialidade de nossa experiência com Deus. Ela tem nos levado, irmãos, a nos aprofundarmos na experiência com Deus. A imersão, ela nos faz permanecer na videira, que é o que nós precisamos. Senhor Jesus, a palavra de Deus, irmãos, ela traz a sua vida. Não só isso, essa palavra, ela como transmissor da vida de Deus, ela precisa encontrar, sabe, irmãos, um terreno adequado. Por isso que nós vimos lá em Mateus capítulo 13, quando o Senhor falou da parábola ali, né, a primeira parábola, né, do solo ali, mostrando que Deus, ele uma vez que semeia a sua palavra, ele pode encontrar 4 tipos de situações.
Mas preste atenção, a semente é única. A palavra de Deus, ela não é duas palavras, sabe? Não é, a palavra de Deus é uma só. A mesma palavra que eu recebo é a palavra que Rômulo recebe. O agricultor ali, sabe? Ele quando saiu a semear, ele semeou a mesma semente em todos os 4 tipos de solo. Isso mostra, irmãos, que Deus, Ele quer alcançar todas as pessoas. Amém? O semeador, ele saiu a semear e ele semeou a semente em todo tipo de solo. O solo ali representa o nosso coração. Irmãos, Deus, para que Ele possa germinar, sabe, para que essa palavra ela possa produzir, Ele precisa encontrar um adequado coração. Deus, Ele dá muita importância ao nosso coração. Por isso que nós precisamos cuidar bem do nosso coração. Embora Deus não nos despreze, sabe, a ninguém, por o seu tipo de coração, mas Ele não quer que permaneçamos com um coração inadequado. O coração que vai fazer a vontade de Deus, que agrada a Deus, é um coração que produz. Né, a 30, a 60 e a 100. Eu vou começando logo de baixo para cima. Né? Esse é o coração adequado que Deus está procurando. Irmãos, Deus está procurando um coração que produza. Como é que está o seu coração? Se nosso coração ele não está produzindo, tem alguma coisa errada. E aqui nós vimos, pode ser que o seu coração, pelo tráfico de tantas coisas que você permite passar por ele, esteja endurecido. Então a mesma palavra que é semeada no coração de Neguinho, talvez no de Rômulo não produza a mesma coisa, porque não consegue penetrar. E rápido, Satanás consegue tirar a semente, consegue, né, tirar a palavra. Às vezes pode ser que o seu coração esteja, sabe, embora penetre, mas cheio de pedras. E pode ser algumas coisas, até mesmo pecados ocultos, que às vezes nós nem percebemos que temos em nós, e que está impedindo. Ou seja, a semente, ela penetra, ela cresce, mas porque é pouca terra, sabe? Não tem profundidade. Irmão, se tem uma coisa que nos impede de ter, como é que eu posso dizer assim, um relacionamento adequado com Deus, são pecados. Não tem como alguém que vive uma vida de pecado ter um relacionamento profundo com Deus. Essa semana nós vimos que o Senhor, aqui mesmo, no versículo, a partir do capítulo 15, deixa eu ver aqui. Ó Jesus, me perdi. Senhor Jesus. Versículo 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Deus, Ele quer levar-nos a uma experiência, não só de ser servo, mas de ser amigo. Mas nós vimos a semana passada que há um requisito aqui, de fazer o que Ele nos manda. Mas para que nós possamos, irmãos, estar focado, engajado, sabe, na vontade e no cumprimento da vontade de Deus, para aquilo que Deus determinou para nós, Ele precisa encontrar um coração adequado, sabe, de alguém que tem intimidade com Deus. Por que eu não tenho intimidade com Deus? Tem alguma coisa que está impedindo de eu ter intimidade com Deus. E é isso que a gente precisa entender. A palavra de Deus, ela tem como objetivo nos aproximar mais dEle. Mas por que eu não sinto, sabe, meu coração queimar quando eu me aproximo da palavra? Eu não sei assim se os irmãos têm essa experiência. Às vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas parece que a palavra de Deus não causa, não tem nenhuma reação em nós. Bate no coração, regogita, né? É assim que fala? Exatamente. Bate e volta. Por quê? Coração duro. Você recebe a palavra, mas está duro o coração. Às vezes até penetra, mas tem coisas que impedem que essa palavra ela se aprofunde. Precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Sabe, sair da superficialidade, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Deus, Ele quer que nós não venhamos apenas ser servos, como Ele fala aqui no versículo capítulo 15. Já não vos chamo servo, porque
o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ele só faz o que é mandado. Um servo, ele não conhece o coração, né, do seu senhor. Mas o amigo conhece o coração, né, do outro. O amigo sabe, às vezes tem amigos que são mais íntimos, até mais próximos do que irmãos. A amizade às vezes é tão profunda que um conhece o outro. Um sabe quando o outro está chateado. Não precisa, né, só olhar pela amizade. Deus, ele quer desenvolver esse sentimento conosco, sabe, irmãos? Você já sentiu que Deus está chateado com você? Você já sentiu assim, que Deus, ele não está agradando? Não é que, pelo fato de termos esse relacionamento íntimo com Deus, que nós nunca vamos pecar, que nós nunca vamos ofender a Deus. Mas entenda, se você é amigo de Deus, se você tem esse relacionamento íntimo com o Senhor, no momento que você ofende a Deus, ou que faz alguma coisa que não agrada a Deus, você consegue perceber isso. Eu não sei, tem um versículo, estou me lembrando agora de uma passagem que Paulo fala que ele contemplava Cristo no, como é que chama? O índice? Essa parte aqui dos olhos, né, que você quando olha assim, o jeito como você se expressa, né, o denuncia. Às vezes você está chateado, né, essa parte aqui dos olhos aqui, você só precisa olhar. Né, o casal, por exemplo, por conviver tanto tempo, às vezes ele fala alguma coisa, né, a esposa diz alguma coisa, ou fez alguma coisa, o marido não quer chamar a atenção dela na frente de todo mundo. Mas só o olhar dele já disse tudo. Ela já entendeu que ele não gostou. Isso é fruto de um relacionamento íntimo de anos, sabe? Você conhecer o que é que o outro está pensando só pelo olhar. Irmãos, é esse tipo de relacionamento que precisamos desenvolver com o nosso Senhor. Sabe, se tivermos esse relacionamento de amigo, íntimo com Deus, nós vamos, assim, ter essa sensibilidade de entender o que é que agrada a Deus e o que é que desagrada a Deus. E uma vez por entender o que é que agrada a Deus, nós vamos fugir do que desagrada a Deus. Tá certo? Você sabe, Irani, o que é que deixa Assis irritado? Sabe, né? E por você saber o que deixa Assis irritado, você vai fazer? Diga, não me comprometa, né? Né? O normal é que a gente não vá provocar a pessoa que a gente ama. Puxa, ele não gosta disso aqui, ele não gosta que eu fale dessa maneira, então eu não vou fazer, porque eu sei o que é que ele gosta, eu sei o que é que ele não gosta, tá certo? Isso é por meio de um relacionamento íntimo que nós desenvolvemos com o Senhor. Então, Jesus, ele era alguém, irmãos, que era determinado em fazer a vontade do Pai e não usava os seus próprios meios para fazer, sabe, cumprir aquilo que Deus ordenou para ele. Jesus, ele veio à terra somente para uma coisa, fazer a vontade de Deus. Né, como nós cantamos agora nesse hino, né, o segundo hino. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Olha só o que é que ele fala aqui em João 5. É só ler desculpe, João 15. Senhor Jesus. João 5 mesmo, certo? João 5,19 diz assim, ó, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Esse era o nosso Senhor. Ele não fazia a sua própria obra, não falava as suas próprias palavras, mas ele fazia aquilo que o Senhor, né, aquilo que o Pai ordenava. Senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. No mesmo capítulo, versículo 30 diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Senhor Jesus. Então Deus, ele precisa de pessoas dessa forma, que não estão aqui para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Senhor.
As nossas palavras, sabe por que o Senhor tem nos dado a imersão? Sabe, irmãos, até mesmo nisso, a gente precisa atentar. Quando nós falamos, nós não falamos a nossa própria palavra, mas falamos a palavra que o Senhor nos deu. A imersão, ela tira, ela nos salva de fazer a nossa própria vontade. A imersão, ela salva-nos de orar a nossa própria oração. Nossa oração, às vezes, irmãos, ela não consegue. Precisamos pedir que o Espírito interceda até enquanto oramos. É por isso que a imersão, ela é importante no cumprimento da vontade de Deus. Quando você sai para orar, por exemplo, pelas pessoas, por que, o Senhor ele tem nos dado essa direção? A gente fala que a palavra é quem faz a obra. Irmãos, quem conhece a necessidade do homem, senão Deus? Senão aquele que o criou. Deus é que conhece a necessidade do homem. Não pense que você conhece a necessidade de ninguém. Tá certo? Você às vezes não sabe nem qual é a sua necessidade. Quanto mais conhecer a necessidade das pessoas. Nem sempre aquilo que a gente quer é o que nós precisamos. Nem sempre o que você julga que alguém está, uma palavra que está esperando ouvir, é o que ela realmente precisa. A imersão, ela nos salva de fazer a nossa própria vontade. Quando você pede para alguém, pede para orar pela pessoa, sabe? Não precisa nem perguntar pelo que ela quer que ore. Porque ela pensa que está precisando de um emprego, ela pensa que está precisando resolver o problema do casamento, ela pensa que está precisando resolver um problema de saúde física, irmão, mas quem sabe é Deus. E é a palavra que chega àquela pessoa que atinge a sua necessidade. Há muitos relatos, testemunhos, que não cabe aqui, eu não tenho tempo para mencionar. Mas nós mesmos, às vezes, vamos orar, e às vezes Deus ele nos conduz, as irmãs mesmas, às vezes, testemunham, os irmãos, os adolescentes também, quando saem para orar, e pergunta, posso orar por você? Aí a pessoa sim, aí pergunta, escolha aí um número de 1 a 4. E muitas vezes, naquela saída, parece que é interessante. A gente não sai para combinar com as pessoas que elas vão, qual o ponto que ela vai pedir. Mas a maioria dos pontos é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Você percebe como é que o Espírito ele age? E às vezes você pega um ponto, olha para a pessoa, meu Deus do céu, o que esse ponto tem a ver com essa pessoa aqui? Tem nada a ver, Mas se você deixar, se você não for fiel, você vai estar vai estar impedindo que a palavra opere na vida daquela pessoa. Aí quem está fazendo a vontade, A Cisa, ela costuma dizer assim, que não só ora pela pessoa, mas ora com a pessoa. Olha só como a imersão é maravilhosa. Você pede para orar pela pessoa e pede lá, escolha aí um ponto. A pessoa, ponto 2. Eu vou orar, mas você vai ler comigo. Ela está fazendo o quê? Orando com ele. Não é só orando por ela. As melhores palavras que a gente pode pedir para alguém repetir é aquela palavra que Deus está nos dando falar. Não é a sua palavra. Repita aqui comigo, aí você começa. A pessoa às vezes não toca em nada. Mas quando você leva ela a tocar na palavra, leva ela a imergir. Sabe, eu antes de vir para cá, estava vendo a festa do amor, que está acontecendo agora em São Paulo. Que os irmãos promoveram ali em São Paulo, aquela grande região ali da Grande São Paulo. E os testemunhos, irmãos, sabe, do praticar o vem ver. O vem ver. Isso é algo que precisa ser nossa realidade, que não está sendo a nossa realidade, sabe? Talvez a gente esteja confiando nisso. As pessoas, às vezes, os irmãos estavam falando que às vezes parava o carro, estava indo para o local, aí dizia assim, vem ver, a pessoa, vê o quê? Vem ver, e acabava entrando no carro para a reunião. Entendeu um negócio desse? Lola, não é? Ora, vai entrar dentro do carro de uma pessoa que você não conhece? Irmãos, quem é que pode fazer isso se não é a palavra de Deus operando? Quem é que danado vai entrar no carro de ninguém ou seguir alguém que você nem conhece, sabe nem para onde vai? Vem ver.
né? Mas sabe por que funciona? É porque a palavra profética está dizendo que faça. Tá certo? É a palavra que está nos mandando fazer. Irmãos, por mais ilógico que seja, mas se o Senhor está nos dando essa direção, vamos fazer que vai dar certo. Vamos fazer que vai dar certo. O Senhor nos deu, sabe? O Senhor nos deu uma meta, né? Um desafio. Né? Pedro ele, assim, lançou um desafio para que as igrejas pudessem dobrar de número até o final do ano. Eu acho que, se não me engano, é isso, né? Dobrar de número até o final do ano. Irmãos, e o vem ver, por ser algo... Até o meio do próximo ano, né? Muito bem, obrigado. E a maneira de nós fazermos isso, o Senhor está nos dando. A imersão, vem ver. Você sai para orar, ou seja, nós precisamos até ter uma mudança de hábito. Esse local de reunião, eu acho que o Senhor ainda não nos permitiu ir para o próximo local de reunião, que é um pouco maior, porque ainda, talvez assim, não tem necessidade ainda. Para que vocês querem um local maior, né? Para ficar boiando gente lá, né? A gente precisa encher esse local, e a gente vai se desesperar em terminar o outro local de reunião, sabe? E ter uma mudança de hábitos. Muitas vezes nós viemos para a reunião já em cima do horário. Se a gente ganhar esse encargo de aproveitar as reuniões para praticar o vem e ver, sair 1 hora antes. Se você normalmente costuma se arrumar, sei lá, de 6 horas, né? Não sei como é que é as irmãs, para estar de 7 pronto, aproveita para se arrumar um pouco antes. Aproveita essa 1 hora. Os irmãos, né, Lola compartilhou semana passada, né, da experiência dos irmãos lá que saíram lá na cidade lá. Acho que foi 1 hora que Lola compartilhou, a gente corrigiu hoje, foi 3 horas, né? 3 horas levaram 50 pessoas. Aí o irmão estava compartilhando hoje que quando ouviu esse testemunho, né, eu acho que foi nas igrejas, nos irmãos lá dos Estados Unidos, quando eles ouviram o testemunho no parque, os irmãos falando isso, eles praticaram isso também lá. E as igrejas começaram a sair fazer o vem ver. Sabe quantas pessoas levaram? 100 pessoas. Eles ouviram o testemunho, ficaram encorajados e eles foram praticar. E o Senhor começou a agir. O Senhor só está esperando, irmãos, de nossa parte, uma reação à palavra que o Senhor está nos dando. As ferramentas que Ele nos dá, por exemplo, vem ver, imersão, grito de guerra, preste atenção, as ferramentas é para agilizar o trabalho. É ou não é? Na conferência, os irmãos falaram de jovem, deram esse exemplo. Antigamente, por exemplo, para você tirar um mato, isso aqui eles não deram não, eu que estou dizendo, né? Para você tirar um mato, para mim tirar um mato lá de casa, com a enxada, eu levava quantos dias, Lula? Era quase... Não, tudo isso não, né? Mas eu levava uns dias para tirar o mato lá de casa. Exatamente, né? E ficava lá os montes. E ainda tinha uma coisa, não ficava tão bonitinho, né? Porque eu tirava mais, escavacava, não fazia direito. Aí depois que eu descobri a roçadeira elétrica, né? Não é a gasolina, mas é elétrica. Irmãos, menos de nada. Eu não gosto de me levantar cedo no sábado, né? Às vezes eu me levanto de 10 horas, aí tomo café. 11 horas eu pego a roçadeira, 12 horas praticamente já tenho traçado o mato lá de casa. Quer dizer, a ferramenta, ela serviu para quê? Antes a enxada, né? Não é que a enxada não seja útil. Não é que a enxada não seja útil. Eu não estou dizendo que o que nós praticávamos no passado não tivesse a sua utilidade. Mas as coisas estão intensificadas hoje. E o Senhor tem pressa de voltar. Quem é que sente que o Senhor está com pressa de voltar? Se está ardendo no seu coração, irmão, você vai procurar ferramentas mais potentes, ferramentas mais eficientes. E essa ferramenta do Vem e Ver, por exemplo, posso orar por você, foi uma ferramenta, irmãos, que revolucionou a maneira de nós pregarmos o Evangelho às pessoas. O posso orar por você, irmãos, alcançou muito mais gente da que maneira tradicional que a gente pregava o Evangelho, ou não é? Sim. Ninguém pode dizer, nem os opositores, pode dizer que essa ferramenta não agilizou e não levou mais pessoas a crer no Senhor. A Bíblia fala que Deus tem uma vontade, sabe?
que é de salvar as pessoas, de ganhar as pessoas. Mas para que Ele faça isso, Ele precisa de nós, que é a sua, como cooperadores dEle aqui na terra. Ele precisa de mim, Ele precisa de Assis. É por isso que quando nós falamos da vontade de Deus, que está lá em Efésios capítulo 1, 9 e 10, que fala que é Cristo encabeçar sobre todas as coisas, Ele precisa encabeçar você. O que é encabeçar? O que é estar encabeçado por alguém? Se você está encabeçado por alguém, você não faz o que você quer. Você faz o que a pessoa que lhe encabeçou, o seu Senhor. Alguém que está encabeçado tem um Senhor, não é? Ele não faz a sua vontade, faz a vontade do quem o encabeçou. Quem é que ele está encabeçando? Se Deus, se Cristo é o seu cabeça, irmãos, a vontade dele é que você vá. E faça o quê? Pregue o Evangelho. E aí, ele não manda você sem nenhuma ferramenta. Ele dá ferramentas adequadas. O posso orar por você foi uma delas. E para incrementar, sabe, um acessório a mais nessa ferramenta, o Senhor nos deu a imersão. A imersão é um acessório do posso orar por você. Você sai para orar por alguém e você leva um acessório. Posso orar por você? Pode. Escolha aí um ponto de 1 a 4, tal. Aí você ora, aí assim, agora eu quero que você leia comigo. A pessoa começa a ler, irmão, se toca. Aí no final você diz assim, vem ver. Né? Vem ver o quê? Vem ver. Fazer igual aquela mulher samaritana ali no poço de Jacó, depois que foi, teve a sua sede saciada, que ela recebeu aquela palavra do Senhor, ela foi lá para a cidade. Não acho que levou nem 1 hora. A Bíblia fala que levou toda a cidade, se eu não estou enganado. Levou toda a cidade para onde estava o Senhor. Uma mulher samaritana, que não era bem visto, pelos moradores. Não era, o samaritano, é tanto que ela foi aquele horário ali de meio-dia, que era a 9ª hora do dia, que é meio-dia, ela foi aquele horário porque ela não se dava, as pessoas não gostavam dela por ela ser samaritana, que é um povo misturado. Para os judeus, eles não... Ela não é uma pessoa que as pessoas a viam com bons olhos. Mas essa pessoa, quando tocou no Senhor, quando ela foi saciada pelo Senhor, ela revolucionou a cidade. E você, que se acha tão bom, que se acha tão, justo. Quantas pessoas eu tenho trazido para a reunião? Puxa, ela levou uma cidade inteira, irmãos. Sabe por quê? Porque ela creu, ela experimentou a palavra de Deus. E ela levou aquelas pessoas também a ouvir a palavra ali do Senhor Jesus. Irmãos, vamos agarrar essa palavra, vamos ter uma mudança. Eu preciso mudar. Diga assim, irmãos, eu preciso mudar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu preciso mudar. Irmãos, hoje o Senhor, graças a Deus, que Ele tem um grupo de pessoas aqui com quem Ele pode contar. Deus, Ele pode contar com você? Pergunta o irmão do lado das irmãos. Irmão, Deus pode contar com você? Responda para o irmão aí, responda. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, que esse grupo com quem o Senhor pode contar, o Senhor já não chama mais de servo, O Senhor já não chama mais de servo, como diz aqui, esse versículo aqui de João 15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado como amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele está nos mandando ir, para dar fruto. Precisamos frutificar, precisamos ganhar as pessoas, tá certo? Nós temos vizinhos, nós temos amigos, colegas de trabalho, nós temos parentes, sabe, irmãos? O Senhor está nos dando todas essas pessoas. Se nós somos fiéis, aqui Ele fala que o servo, ele não conhece, sabe? Ele não sabe o que é que o seu Senhor quer, mas o amigo sabe.
O Senhor quer isso, tá certo? Precisamos permitir que a palavra de Deus ela opere em nós. O que é que está impedindo eu, o que é que está impedindo você de cumprir isso? De trazer as pessoas para a reunião, sabe? De chegar para as pessoas e chamar. Sabe, a gente fala assim, vem ver, tá certo? Eu não vou acrescentar nada, certo? Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Mas não estou dizendo que os irmãos dizem assim, vem ver, né, simplesmente não possa falar nada. Fale, tá certo? Vem ver o quê? Aí chama ela para cá, pronto. Vem ver. O que é que a pessoa vai ver aqui? Pronto. Vem ver. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor quer que avancemos. Mais um passo, certo? João 15, 14, né, e 15 nos mostra que o Senhor, Ele nos tem chamado não só de servo, mas também de amigo. Mas é interessante que lá em João 20, tá certo? Quando o Senhor estava para ressuscitar, o Senhor tinha falado para os discípulos que iria morrer, que iria ressuscitar no terceiro dia, e ali ninguém foi, né? Nenhum, Pedro, João, né, que dizia que não ia abandonar o Senhor, Pedro já tinha aprontado, né, algumas coisas. Eu estava tocando, né, e estava tomando isso como uma advertência para nós. Irmãos, o homem não é confiável, sabe? Não ache que você é confiável. Pedro, ele disse que não negaria o Senhor, né, nem que todos saíssem, ele não abandonaria. Aí o Senhor aproveitou aquilo ali e disse, Pedro, antes que o galho cante uma vez, você vai me negar 3. Então não bata no seu coração assim, né, que eu mesmo não. Irmão, nós não somos confiáveis. Sabe, porque Deus, Ele nos confia, sabe, a sua obra, porque é a palavra dEle quem opera. Se você tomar a palavra de Deus dessa maneira, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. O fruto não só vai vir, mas vai permanecer. Para que nós possamos dobrar o nosso número até meado do próximo ano, não basta apenas dar fruto. O fruto tem que permanecer. Eu creio que muitos frutos já foram gerados pela pregação da igreja, né? Muitas pessoas já receberam a salvação, mas não basta apenas dar fruto. O fruto tem que permanecer. E quem vai operar isso é a palavra de Deus. Sabe, a melhor maneira, sabe, irmãos, das pessoas permanecerem é começarem a vir para as reuniões. Vocês concordam comigo? Pregar o evangelho é muito bom. E é eficiente. Atinge a necessidade das pessoas e elas são alcançadas pela salvação. Mas o Senhor quer dar a elas também a oportunidade de crescerem em vida, de serem encabeçadas, a fim delas também fazerem a vontade de Deus. Quando eu estava lá na mensagem, o irmão estava apresentando uma senhora que foi ganha pelo Vem Ver, na verdade pelos meus, dos filhos dela. Os filhos dela, né, os adolescentes foram lá e Vem Ver. Aí os adolescentes foram levar a mãe. A mãe foi para a reunião no final de semana. Aí nesse final de semana agora, que estava saindo, todos os irmãos saíram, ela também saiu. Ela também saiu. Aí ela... E chamou, igual a mulher samaritana, né? E estava chamando gente. Aí ela dizia assim, e quero vir mais vezes. Né? Ela compartilhou, né? Ó, irmãos, eu quero vir mais vezes. Tá certo? Porque ela veio, ela viu e gostou. Amém? Como é que as pessoas vão ver? Vão gostar se não vierem? Primeiro precisa vir, tá certo? E precisa ouvir a palavra, precisa sentir essa esfera. Irmão, você pode ter certeza que ela vai continuar vindo. E ela vai permanecer. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui em João, e lá nesse mesmo trecho, né, nessa mesma passagem de João capítulo 20, mostra que o Senhor, Ele quando ressuscitou, né, havia ali apenas algumas mulheres, entre elas Maria Madalena. Quando viu que o túmulo estava já, a pedra removida, e que o Senhor não estava lá dentro, ela saiu correndo e comunicou a Pedro, né,
os discípulos que estavam ali, aí Pedro e João saírem disparada, chegaram antes dela lá, viram realmente que o corpo não estava, mas foi o que eles fizeram, foram embora. Mas a mulher não, a mulher permaneceu, né? E ela, por ter permanecido, ela pôde desfrutar, sabe, de algo sublime, sabe, irmãos, da primícia da ressurreição do Senhor. Aquilo ali, irmãos, era para o Pai primeiro desfrutar. É tanto que quando ele se fez conhecer a Maria Madalena, ela disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, né? Ele precisava subir para o Pai, mas por causa da insistência daquela mulher, o Senhor não conteve-se. Ele não resistiu, eu tenho que me revelar a ela. Puxa, até Pedro e João estavam aqui e foram embora, não permaneceram. Irmão, a gente tem que permanecer. Se você, quando vai à imersão, você não consegue tocar no Senhor de primeira, de novo, permaneça, né? Continue. Li a segunda vez, não consegui tocar. Li a terceira vez, né? Eu acho que era Geraldo que estava aqui compartilhando aqui outro dia, né? Estava dizendo que lia ali, mas não conseguia tocar, né? Mas permaneceu. Tocou. Tá vendo? O Senhor se revelou para você? Aleluia. Irmãos, a gente precisa ter essa experiência, irmãos, de Maria Madalena, sabe? Buscar ver algo além do que você está lendo. Deus, Ele quer se revelar para nós, mas Ele só vai se revelar a quem insiste, a quem permanece. Se você permanecer, o Senhor vai se revelar, tá bom? Senhor Jesus. Então, o Senhor, quando se revelou, Ele disse assim, que ela fosse e avisasse não só amigos, mas assim, a Pedro, aos irmãos, aos seus irmãos, que diz que subia para o meu pai, né, que é o vosso pai, e seus irmãos. Senão eu vou aqui me deter aqui. Amém. Né? Não só ele mencionou Pedro, interessante que ele mencionou Pedro ali, né, que a gente sabe que Pedro tinha acabado de negar o Senhor, né? Avisa, né, a Pedro também. E a Pedro, né? Puxa vida, Pedro não, né, mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor, Ele mesmo diante de nossas fraquezas, às vezes de nossas, mas o Senhor não nos abandona, não esquece de nós, não nos deixa de lado. Ele quer que Ele nos quer, sabe, irmãos? Ele nos busca, Ele quer que nos reconciliemos com Ele. Senhor Jesus. Aqui em João 16, ele começa dizendo assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributo, culto a Deus. Olha só. Isto farão porque não conhece o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ou seja, enquanto o Senhor estava com eles, os discípulos se sentiam seguros, né? Por quê? Porque o Senhor era como o guarda-chuva, que levava toda a pancada. Por exemplo, toda perseguição era contra quem? Jesus. Todas as blasfêmias, né, todas as injúrias, era contra quem? Jesus, porque Jesus era o guarda-chuva que levava as pancadas ali. O Senhor não tinha necessidade de dizer aquilo, mas só que Ele falou que iria para algum lugar. E Ele advertiu os discípulos que aconteceria perseguições, que eles sofreriam perseguições. E como diz esse versículo 3 aqui, versículo 2, eles vos expulsarão das sinagogas, mas... E vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Eu estava lendo isso aqui, não estava entendendo. Quer dizer, as pessoas elas nos julgam, nos perseguem, inventam mentiras e ainda dá culto a Deus. Ainda está dizendo que é como que Deus se agradasse disso. Não, estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, essas perseguições que o Senhor falou aqui, se Ele não tivesse advertido os discípulos, talvez quando eles passassem pelos sofrimentos, mas como é que pode, rapaz, né? Estou sofrendo, eles talvez não entenderiam e talvez achassem que estavam fazendo errado, e que eles estavam errados,
que não era a vontade de Deus, não era para eles fazerem aquilo ali. Por quê? Porque eu estou sendo perseguido. Como é que isso é de Deus se eu estou sendo perseguido? Como é que isso é de Deus se as pessoas estão falando mal de mim? Mas o Senhor os advertiu que isso iria acontecer. Irmãos, então não se escandalize, tá certo, irmão? Se você, por causa do Evangelho, por causa da vontade de Deus, também é perseguido, tá certo? Não vos entristeçais, porque vocês veem essas coisas. Eu creio que muitas coisas que têm acontecido no meio da igreja têm deixado alguns irmãos tristes, tem deixado alguns irmãos. Mas, irmãos, eu digo uma coisa: todas essas coisas só comprovam uma coisa, que nós estamos no caminho certo. Todas essas coisas que estão acontecendo hoje só comprovam que nós estamos no caminho certo. Não importa as difamações, as mentiras e as calúnias que têm se levantado contra a igreja e contra a palavra e o seu enviado. Nós estamos testificando e testemunhando as coisas acontecendo na igreja. Mesmo debaixo de perseguição. Lá em Atos, a gente viu que quando lá os discípulos começaram a pregar o evangelho, muitos coxos, logo no início da igreja primitiva, cegos, eles eram curados e muitos criam no Senhor. Depois daquela pregação de Pedro ali, de quase 3.000 pessoas, depois a Bíblia fala que quase 5.000 pessoas foram acrescentando, e isso gerou nos fariseus, nos líderes religiosos ali, inveja. E eles ficaram com inveja porque estavam vendo as coisas acontecendo. E começaram a perseguir os apóstolos. Começaram a perseguir. Um dos primeiros mártires da igreja que nós conhecemos, está lá em Atos capítulo 7, que foi Estevão. Que por causa da pregação do evangelho, a Bíblia fala que enquanto ele pregava e falava de Jesus, teve uma hora que os fariseus taparam os ouvidos para não ouvirem. Eu acho que eles estavam já quase se convencendo, mas eles não queriam porque eram invejosos. Eles não suportavam o que estava acontecendo. A Bíblia fala que a igreja caiu na simpatia do povo. Não foram os religiosos judeus, não foram os fariseus, sabe? Quando você, às vezes, vê alguém caindo na simpatia do povo, você tem um coração invejoso, você começa já a falar mal daquela pessoa. Começa a mostrar os problemas, mas ele não é bem assim não, Você chega assim para Neguinho, Neguinho, Rômulo, ei, pense numa pessoa. Aí começa a levantar a bola de Rômulo. Aí tem alguém assim de lado, chama Neguinho de lado assim, ó. Eu conheço o Rômulo, viu? Começa a falar mentiras, a difamar. Sabe por quê? Porque inveja. Irmãos, mas tudo isso que acontecia só fortalecia a igreja. Mais e mais o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. O inimigo, ele acha que tenta destruir, que vai destruir a igreja por meio dessas perseguições. Irmãos, mas nós temos o Senhor ao nosso lado. Deus, ele está conosco. Se você for ler ali, irmãos, Mateus capítulo 24, o Senhor, os discípulos, ele pede um sinal da volta dele, e a primeira coisa que o Senhor, ele fala para os discípulos, ele diz assim: vede que ninguém vos engane. O primeiro sinal, sabe, irmãos, que estamos já próximo ao fim dos tempos, é que muitos, certo, vão aparecer com palavras enganosas, tentando enganar e arrastar os discípulos após si. Vede que ninguém vos engane. Aí ele começa a falar que aconteceria guerras, e essas coisas todas nós estamos vendo acontecer. Por exemplo, ali no leste europeu, temos a guerra que já dura mais de um ano, não sei quanto tempo já, que é entre a Ucrânia e a Rússia. No Oriente Médio, nós vemos o conflito ali de Israel, que está cada vez mais se alastrando. Começou só ali com Hamas, hoje nós vemos o Líbano, o Iraque, ou seja, todos aqueles países ali que odeiam Israel, vemos uma escala só aumentando daquele conflito ali. Todas essas coisas têm acontecido, perseguição, tá certo? Tudo isso com o objetivo, que tem como objetivo sinais da volta do Senhor. Mas o primeiro é o engano. O engano. Mas o que vai determinar, irmãos, a volta do Senhor é o que está no versículo 14, de Mateus, capítulo 24, que diz como? Versículo 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino
por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? O que vai determinar, irmão, então, essa é a nossa responsabilidade. Amém, Assis? Deus, Ele nos deu uma comissão, Ele nos deu uma responsabilidade, que é de pregar o evangelho do reino. Essa palavra que nós pregamos, irmãos, não é a minha palavra, não é a palavra de Geraldo, irmãos, é a palavra do reino. Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Senhor Jesus, no ano 2000, nós sabemos, irmão, daquela visão que o irmão Dong ele teve, né? Ali ele viu que, né, Apocalipse capítulo 12, e aplicando, né, ao mapa mundi, né, mostra o que está acontecendo e qual é a necessidade e o encargo que o Senhor tem. Ele viu, irmãos, que de acordo com Apocalipse capítulo 12, que o filho varão, ele precisa ser gerado. E quando o filho varão for gerado, ele vai ser o quê? Arrebatado. E quando ele for arrebatado, né, haverá muita perseguição. Mas para que o filho varão ele possa ser gerado, irmãos, o evangelho precisa alcançar aquelas pessoas. E desde 2000, né, por meio do irmão Dong, e agora, irmãos, a coisa tem se intensificado. Desde 2000, né, não sei se 2017, 2018, irmãos, os irmãos eles ganharam o encargo de apressar, né, a pregação do evangelho naquele continente ali na África. Porque da maneira como estava, irmãos, quando é que o Senhor voltaria? O próprio irmão Dong, ele disse que na época, enquanto estava vivo, que dizia que da maneira que estava, levaria quantos anos? Uns 200 anos, para que o filho varão fosse ser gerado. Irmãos, nem eu nem você tem esse tempo todo. Eu não tenho 200 anos. Eu não sei nem quanto tempo, né, sei lá quantos anos, já estou beirando já os 5.0 já. Né, o negócio já está avançando. E depois dos 5.0, o negócio é só definhar agora, né? O negócio está complicado. Irmãos, mas o Senhor, Ele está querendo que nós também apressemos a volta dEle. Irmãos, e vários irmãos, se eu não me engano, Pedro, ele falou hoje na live, né, do PAC, que já lá na África, tem mais de não sei se é 50 ou é 100 comportores, e tem mandado mais comportores, né, juntados com os que já tem lá, por exemplo, até Acre, daqui está também lá, alguns irmãos da nossa região também estão ali na África. E em outubro, próximo agora, vai acontecer uma conferência com todas as igrejas da África. É como ele diz, sempre tem insistido. Essa conferência vai ser um divisor de águas. Sabe, um divisor de águas. Irmãos, o Senhor está avançando ali. Sabe, quando o Senhor começou a avançar de forma mais prevalecente ali na África, preste atenção, se não foi nesse momento que as coisas começaram a se levantar. Foi ou não foi? Principalmente aqueles que estavam ali à frente, começaram a se levantar, né? Pô, a coisa não estava acontecendo, irmão. Se você não está cooperando, se você não está sendo eficiente naquilo que o Senhor determinou, o Senhor vai levantar outro. Dê graças a Deus, porque o Senhor está levantando outro. Em vez de você julgar, vá junto com Ele. Vai junto com ele. Poxa, eu não estou conseguindo desenvolver o meu serviço adequadamente. Aí outro irmão se levanta para cumprir aquilo ali, para executar aquilo ali. Irmãos, não critique, não tenha inveja. Vai junto com ele. Que só quem ganha são os dois. É ou não é? Eu estou errado com isso? Em falar isso? Mas a gente sabe que não é dessa maneira. Aí o inimigo de Deus começou a levantar forte. Irmãos, mas nada pode barrar o mover de Deus. Nada pode barrar a palavra de Deus de avançar. E ela vai ganhar, irmãos, a África. Sabe, eu creio, irmãos, eu não sei. Pedro ele falou bem assim hoje, que os irmãos que viram a mensagem do PAC hoje, talvez se lembrem. Ele disse que a partir dali vai ser determinado o tempo do fim, a volta do Senhor. A partir daquilo ali. Então isso só mostra uma coisa. Não tem mais tempo a perder. Não tem mais tempo a perder. Tá certo? Eu também não tenho mais tempo. Né? Meu tempo já acabou, tá certo? Eu queria muito ter me liberado dessa palavra, né? Não consegui chegar eu só queria ler esse versículo, só para contextualizar, né, o tema da mensagem, que nós vimos. Aqui no versículo 13, diz assim, o versículo 12 diz assim, tenho ainda muito
muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso o Senhor estava falando para os discípulos. O Senhor queria falar, mas, ou seja, como o Consolador, o Espírito da verdade ainda não tinha vindo, eles não iam entender. Mas hoje, após a ressurreição, tá certo? O Senhor tornasse o Espírito, aí sim, eles passaram a entender todas as palavras que o Senhor tinha falado. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, hoje nós já estamos experimentando isso. As palavras de Deus, que como o Senhor falou, é Espírito e vida, irmãos, as palavras é o próprio Espírito sendo dispensado para nós. Deus está dispensando o seu Espírito por meio de sua palavra. E Ele está nos mostrando as coisas que hão de vir. Se nós estivéssemos na época de Jesus ali junto com os discípulos, talvez a gente não entender isso. O que é que o Senhor está querendo falar? Mas hoje, irmãos, está claro para nós. Está claro o que é que nós devemos fazer. Está certo? Qual é a nossa missão e qual é a nossa comissão. E a maneira como nós podemos potencializar, sabe, isso. O Senhor está nos dando a direção e Ele está nos dando as ferramentas para nós avançarmos. Só baixa as mãos agora, nós sermos fiéis. Se nós formos fiéis, sabe, como um servo fiel, o Senhor não só está chamando-nos de servo, mas também está nos dando essa comissão como um amigo, até irmãos. Olha só, de servo, irmão, amigo e irmão. Servo, amigo e irmão. Hoje, o que é que você é do Senhor? Sabe? Você pode dizer assim, não, eu sou irmão, mas seja também um servo. Como é que é aquele hino? Eu sou servo, né? Você é servo do Senhor? Se você é servo, é também o quê? É filho, né? Se você é servo, você serve a um Senhor. Qual é o Senhor que você está servindo? É esse Senhor que você está servindo, você tem que ser fiel. Mas Ele não trata você simplesmente como servo. Ele chama você de amigo. Você não é só meu servo. Você é meu amigo. Você precisa não só fazer o que eu mando, mas você precisa conhecer o meu coração. Não, sabe? E não só isso, Ele nos chama também de irmãos. Irmãos, nós somos irmãos do Senhor. Que progresso maravilhoso, né? Você sair de servo e hoje você é irmão do Senhor. Você é íntimo do Senhor, tá bom? Vamos fazer grupos, tá bom? Para revisar essa mensagem. Aí depois a gente dá os avisos e conclui a reunião. Amém?